quero agradecer mesmo o convite. Eu gosto muito da maneira como vocês, gaúchos, lidam com eu não vou nem falar cinema, vou falar audiovisual, que produz cinema, tem programas na televisão, tem o Tapete Vermelho de Gramado, e Cinema Esquema Novo do Gus, que é maravilhoso. Então, né, tem animação. E aí é muito oportuno esse tipo de discussão, porque foi muito legal ter ouvido o Bruno, porque são experiências. A PTC, como você lembrou, ela está sempre à frente disso, que são experiências que vão cavando um lugar diferente. Quando eu ouvi falar, eu falei, sobre que eu vou falar? Que lugar que eu vou falar? Porque eu pesquiso, eu sempre fiz vídeo, faço cinema também, mas um cinema que as pessoas falam muito que tem uma cara de vídeo. E aí eu fiquei me perguntando, o que vem a ser isso? Falei, então eu vou fazer uma mistura. Eu vou trazer um pouco minha experiência e como realizadora e como uma pessoa que fica pesquisando, fica investigando e que, não sei, algumas vezes que eu me sinto meio gosto na vida, sabe? Falei, que lugar que eu tô? É esse ou esse? Você vai para um lugar, te manda, falam que você é do outro, você está num... E isso é muito interessante, eu não acho ruim não, um lugar quase de desconforto, não para mim, para os outros que não conseguem fechar um lugar. E aí, como era a história de captação, né, eu fiquei pensando que ele coloca, eu fiz um roteirinho aqui, que eu vou tentar seguir, e essa coisa do vídeo, eu acho importante falar, eu agora estou em São Paulo, tem 2 anos, mas em Belo Horizonte, diferente de vocês gaúchos, os mineiros nunca conseguiram se organizar. Agora está melhorando, inclusive se inspiraram em como vocês pensam. Teve uma nova lei que é inspirada aí. Mas eu estou dizendo isso que aí tem um aspecto interessante, que o nosso grau de formalização institucional é muito baixo. Então as pessoas pegam a câmera e fazem. Porque não tem ninguém que fazia, que você olha e fala, ó, que legal, quero ser igual aquela criatura. Hoje em dia tem mudado a cena, mas quando eu comecei a fazer, não existia alguém que se olhar e falar, eu quero ser igual ele, ó, que legal esse lugar que ele ocupa. Então você pega e faz, começa a trabalhar com vídeo. E são trabalhos, muitas vezes, onde você não se preocupa se eles são narrativos, se eles são documentários, o que você faz. Você pega a câmera e grava. Isso pode resultar em uma série de trabalhos mais interessantes e outros nem tanto, mas isso acontece mesmo na ficção convencional, mesmo no documentário convencional. O fato de você estar em algum formato e em tese saber o que você está fazendo e por onde você está indo, não garante uma qualidade de fricção, estética. Então, isso eu acho bastante interessante, porque isso... E agora eu estou em São Paulo, eu dou aula na ECA, que é um curso, eu brinco, de cinema EMA, né? É um curso que ele tenta, é um de audiovisual, está se abrindo para outras alternativas, eu estou lá um pouquinho por causa disso. Mas que você tem lugares, né? Você vai desenvolvimento de dramaturgia. E o que, a meu ver, eu sinto, então, a gente está pensando em novas formas de captação. Por que eu estou falando sobre o lugar da realização? Porque essa forma de captação, ela tem uma ligação muito estreita com o projeto estético que você quer desenvolver. O que você quer fazer, o que você quer falar. Eu adorei o Bruno ter falado, porque é muito claro, entendeu? Ele tem umas indagações, por que ele resolveu fazer o trabalho desse jeito? Né? Ele achava que a interatividade tinha que ser dele, não do público, ele queria uma história que você pode brincar, então você vai lá e vai perseguir, levantar os meios para fazer isso. Então, nesse tempo de transição que a gente tem, então, ao meu ver, são 2 coisas. Um leque de alternativas enormes, que a gente pode abraçar, você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, em tese. É claro que, em tese, vamos procurar os meios para a gente desenvolver, os meios materiais e financeiros algumas vezes. Algumas vezes os meios financeiros, eles são bastante difíceis. Então, o que eu estou, nessa minha fala, o que de alguma maneira eu coloco é para a gente pensar o projeto industrial do cinema, ou pseudo-industrial, tá? Porque tem filmes e eu, em tese, eu não sou contra nada. Eu acho que a gente... Eu assisto um blockbuster se ele for bom. Tem blockbuster que pega a gente, nacional ou internacional, e tem outros que não. E tem um trabalho experimental que é mais poético, que ele olha para alguma coisa menor que ele pode te pegar ou não. E
a meu ver, isso é bastante importante, porque, em termos de captação, para mim, e na minha experiência, o meu longa-metragem que eu fiz agora, passou em Gramado, chama .org, vou passar um pedacinho deles aqui no final para vocês verem. Eu vinha de uma tradição, eu tenho uma tradição, é incrível isso, né? Porque a gente não sabe que a gente faz de uma determinada maneira até se encontrar com pessoas que fazem de uma maneira completamente diferente. Aí você fala, né? E até você conhece as pessoas. Eu fiz na 19 com a Sara Silveira, que é uma super querida. A gente já tinha feito 2 curtas antes, quando eu estava lá em São Paulo, curtas que eu mandei para o Mink, e a gente fez. Um é o plano de sequência que passou aqui na mostra do Gustavo, no festival, no Cinema Esquema Novo, e outro A Plenos Pulmões, um documentário. E no curta é diferente, porque curta é o lugar, em tese, eu valorizo muito esse formato em função disso também, onde, como você não tem um compromisso com o mercado, apesar de que hoje em dia os filmes eles são vendidos para televisões, eles são vendidos para... Você tem diversos pequenos mercados, né? Televisão, aqui e fora do Brasil, você tem site, você tem mostras, você tem DVDs, coletâneas de DVD, vira e mexe é uma coletânea nova, quer dizer, passar em avião, quer dizer, existe um lugarzinho onde os filmes acontecem e vai pingando alguma coisinha ali. Mas o objetivo não é esse. E confere uma liberdade muito grande, onde, em tese, o diretor ele fica, dependendo das estruturas, algumas menos, mais solto com a sua equipe para criar o trabalho. O que eu estou querendo propor para pensar, que é uma coisa que me incomoda profundamente, é uma coisa chamada desenho de produção, que eu acho que no Brasil nem sempre se tem. Então, você tem... Tanto é que na hora das pessoas entrarem no edital, já pega um formato de quanto que custa e só faz uma proporção em função do tanto que o edital dá. E, algumas vezes, você pode querer ter um jeito de trabalhar, de gravar, onde você vai gastar menos nesse momento, você vai gastar mais lá na frente, na pós-produção, ou não, eu quero gastar aqui, eu vou editar em casa lá, no meu Final Cut sozinho, eu quero só uma pessoa para me ajudar a fazer a arte e pagar um músico. Então, assim, a meu ver, o que esses novos meios colocam é que a gente tem que repensar muito a maneira que a gente está filmando, muito a maneira que a gente está montando equipes. E tem alguma coisa chamada cultura, que é ótimo. Cultura cria as referências para a gente sabe para onde a gente vai, para onde a gente não vai, o que é, o que não é, mas ela pode ser uma prisão. Por isso que, quando eu falo esse negócio desse debate, eu acho interessante que aqui vocês têm uma cultura de um determinado tipo de... Acho que aqui é bem diversificado. Essa coisa da cultura de um modus operandi. Assim é que se faz. E esses meios, eles vêm colocar assim, como queremos fazer, como podemos fazer. Será que a gente precisa de uma equipe tão grande? O problema é que a gente já formou uma série de profissionais, e, em tese... Tem um mercado aí que precisa ser absorvido, mas eu fico me perguntando, as câmeras são mais pesadas, a gente não precisa de tanto de luz, ou já tarde o pessoal vai discutir um pouco isso. O approach com o ator, a gente tem só que tomar cuidado para não gastar, né? A meu ver, a gente tem que tomar 2 cuidados. Você saber o que você quer, por isso que eu falei do Bruno, por isso que eu falei, quando você tem um projeto, assim, o que eu quero em termos estéticos, o que eu quero dizer, para aonde eu quero chegar, para não ficar aquela gravação de, né? Você grava até morrer, aí depois você edita e algo sai. É legal também você resolver as questões da montagem, mas é interessante você ter um lugar onde... É bom você ter mais material, mas é bom você saber aonde você quer chegar também, tá? O bom de ter bastante material é que agora a gente também pode. Eu sempre lembro da Leni Riefenstahl no Triunfo da Vontade, onde ela ficou 1 ano montando. Ela gravou aqueles Jogos Olímpicos, ela tinha quilômetros e quilômetros de material, quer dizer, existia no mundo uma turma que podia gastar muito material. Hoje, não só o primo rico, você tem um acesso maior à quantidade, mas a gente tem que tomar cuidado que a quantidade nem sempre se traduz em qualidade. Então, de ter esse projeto, claro, para onde eu vou, né? Para onde que eu vou, o que eu quero fazer, como é que eu vou estruturar o meu percurso. E aí, a meu ver, o que acontece, e é uma outra coisinha que eu quero falar, assim, eu acho que aos poucos, alguns filmes brasileiros, a gente está com o exemplo de Tropa de Elite, né, que eu acho que ele
Ele é uma quebra de paradigma, é um filme que realmente chegou. Ele e os espíritas, que estão chegando ao público. Sabe? É uma determinada linguagem, é um modo de fazer, chegando a um público massivo, conseguindo ter um retorno. Mas a regra nossa é isso não acontecer. Então a gente está falando de 6 ou 8 filmes num universo, eu não sei quantos que são produzidos, um universo muito grande. Recentemente o pessoal estava discutindo isso, os dados, a falta de público. Por que eu estou querendo falar isso? Tá? Porque dependendo da maneira que você produz, isso você pode ter um outro tipo de investimento, você pode desenhar a sua distribuição de outro jeito, as coisas podem acontecer de uma outra maneira.